E aí, tudo bem? Prova batendo na porta, né? Então, bora fazer aquela revisão super focada em um tema que, olha, sempre aparece: a história dos povos indígenas e africanos no Brasil. Fica por aqui que a gente vai direto nos pontos principais para garantir aquelas questões. Ok, vamos começar com uma pergunta que pode ser aquela pegadinha na prova, hein? Pensa rápido. Quando alguém fala indígena, qual a primeira imagem que vem à sua cabeça? Sério, pensa aí. Guardou a imagem? Ótimo, porque a gente vai ver que a realidade de hoje é, olha, muito mais rica e complexa do que a gente costuma imaginar. Essa é a Catumirim. Ela é artista, rapper, ativista e indígena. A imagem dela já quebra um monte daqueles estereótipos, né? É exatamente isso. A identidade indígena hoje é super diversa, está nas cidades, está conectada. E entender isso é fundamental. Então, o nosso roteiro de revisão vai ser esse aqui. A gente vai passar por cada ponto de forma bem rápida e objetiva, focando só no que é essencial para a prova. Vamos lá! Beleza, primeira parte. Quem é indígena hoje? O mais importante aqui, e vale a pena notar, é justamente pensar além dos estereótipos. Primeiro, um dado concreto para a gente começar. Olha só esse número. Quase 1,7 milhão de pessoas, segundo o censo de 2022. E por que esse número é tão importante? Porque ele mostra que não estamos falando de um grupo pequeno, do passado ou isolado. Pelo contrário, é uma parte bem grande e super ativa da nossa população hoje. E essa tabela aqui, resume tudo perfeitamente. Aquela ideia do indígena que só vive isolado na aldeia, já era. A realidade é outra. Estão nas cidades, nas universidades, nas redes sociais, na política. O ponto-chave aqui, gente, é entender que a cultura deles é dinâmica. Ela evolui, se adapta, como qualquer cultura, certo? Então, chegamos ao ponto crucial. E isso aqui é ouro para a prova. Ser indígena hoje é uma questão de autoidentificação, de pertencimento, de essência. Não tem a ver com a aparência ou o CEP da pessoa, sabe? É algo muito mais profundo. Mas como essa identidade moderna se mostra na prática, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, na nossa segunda parte, falando da luta por direitos. Uma luta que hoje usa e abusa das ferramentas do século XXI. Quando a gente fala em luta, esses são os temas que estão no centro do debate. A demarcação de terras é, com certeza, a mais conhecida, a que mais aparece no noticiário. Mas não é só isso. O acesso a uma boa educação e a garantia dos direitos que já estão na Constituição, tudo isso faz parte de uma batalha diária por cidadania plena. E olha que imagem poderosa. Ela diz tudo, né? A tecnologia não apaga a identidade, muito pelo contrário, ela fortalece. O celular vira uma ferramenta, quase uma arma, para documentar, para denunciar, para organizar o movimento. É a tradição caminhando junto com a modernidade, usando ela a seu favor. Agora, uma pergunta para a gente conectar os pontos. Essa luta por liberdade, por terra, isso não é de hoje, certo? Traz à mente outra grande forma de resistência na história do Brasil. Já sabe do que eu estou falando, né? Exatamente. Essa ideia de resistência nos leva direto para os quilombos. Vamos revisar agora o maior símbolo da luta do povo africano contra a escravidão no Brasil. Para a prova, a definição é essa aqui, bem direta. Quilombos eram comunidades, espaços de liberdade e de muita resistência formados por pessoas que conseguiam fugir da escravidão. Pensa neles como verdadeiras sociedades alternativas que existiam dentro do Brasil colonial. E o quilombo mais famoso de todos, claro, foi Palmares. É super importante memorizar esses pontos. Ficava em Alagoas, os líderes eram Zumbi e Dandara, e atenção a esse detalhe, não era um lugar só de pessoas negras escravizadas. Indígenas, brancos pobres, todo mundo que era oprimido pelo sistema podia encontrar refúgio lá. Palmares era muito mais que um esconderijo, era quase um país, sabe? Um desafio enorme ao poder colonial. Essa cronologia ajuda a gente a visualizar a história. Palmares cresceu muito num período de confusão com a invasão holandesa, mas a resposta do poder colonial foi brutal. E a data da morte de Zumbi, 20 de novembro, ganhou um novo significado, né? Hoje é o Dia da Consciência Negra, um marco importantíssimo na luta contra o racismo. Beleza! Agora vamos juntar todas essas peças. Como é que essas histórias de luta, de resistência, de cultura, como tudo isso se junta para formar o Brasil que a gente conhece hoje? Pensa na cultura brasileira como um grande mosaico, ou uma receita de bolo, se preferir. Ela é formada por 3 ingredientes principais. Não somos uma coisa só. A gente é o resultado dessa mistura, que é super rica e complexa, e que nasceu da interação, muitas vezes violenta, é importante dizer, entre os povos indígenas, os africanos trazidos à força e os colonizadores europeus.
E a gente vê as marcas dessa herança por todo lado, no nosso dia a dia. Tá na música que a gente ouve, tipo samba, na comida que a gente adora, como a feijoada e o acarajé, e um monte de palavras que a gente usa sem nem pensar. E, claro, na nossa religiosidade. A contribuição africana é, sem dúvida, um dos pilares da nossa identidade. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora daquela revisão relâmpago para fixar o que é mais importante. Foco total aqui em... Primeiro ponto-chave, para não esquecer de jeito nenhum, identidade indígena hoje é sobre essência, sobre a pessoa se identificar como tal. Esquece aquela ideia de aparência ou de morar na aldeia. Segundo ponto-chave, Quilombo dos Palmares. Lembra que ele foi o maior símbolo de resistência organizada contra a escravidão, com Zumbi e Dandara na liderança? E para fechar, o terceiro ponto, a formação do Brasil. Nossa cultura é essa mistura rica e complexa que vem dessas três matrizes: a indígena, a africana e a europeia. Pronto! Se esses 3 pontos-chave ficaram claros, pode ter certeza que já é uma base excelente para mandar bem na prova. Agora é só respirar fundo e com confiança. Boa sorte!